Vamos lá, pessoal, iniciar aqui o nosso primeiro vídeo da série Aprendendo a Lutar. Tá? Então nós vamos estar trabalhando em cima de alguns pontos, né, para que a gente aprenda a lutar. Mas que luta? Qual luta, presbítero Jonathan? A nossa luta espiritual, né? Nossa batalha contra as forças do inimigo. Mas antes de a gente entender essa parte da luta espiritual, da força do nosso inimigo, nós vamos trabalhar primeiro o nosso autoconhecimento. Nós vamos entender, né, a nossa existência, nossa razão de ser. E onde mais nós podemos entender acerca disso se não começarmos pelo início, né? O livro de Gênesis, amém? Então eu gostaria de estar lendo ele para você, amém? E nós vamos dando a sequência no estudo. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração com você, amém? Se possível, feche seus olhos, se não tiver essa possibilidade, apenas leve sua mente ao Senhor, amém? Senhor Jesus, Senhor meu Pai, é uma grande honra poder estar aqui, Senhor meu Pai. Senhor meu Pai, através, Senhor, dessa tela, está indo de encontro a esta vida, a esta família. Senhor, talvez nesta casa, Senhor, não sei se está no caminho, no trabalho, na escola, ou se está em casa, no seu sofá, ou se está deitado ouvindo essa ministração. Mas eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor venha conduzir, Senhor, para ministrar diretamente a este coração, Senhor, meu Pai. Ensinando, meu Pai, fortalecendo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, abençoe e conduza da melhor forma possível, Senhor Espírito Santo. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como eu me apresentei, né? Para quem não viu ainda o primeiro vídeo, o vídeo de introdução, eu sou o presbítero Jonathan, tá? E estou a serviço de Cristo e eu quero te ajudar, através das Escrituras, a desenvolver na fé, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então nós vamos meditar sobre esse ponto, sobre o autoconhecimento. Antes de lermos, de entrarmos aqui no livro de Gênesis, nós temos muitas coisas que a gente escuta. Eu não sei de onde você veio, qual a cultura que você aprendeu. Eu não sei qual a sua religião de raiz, de onde você nasceu, no seu berço. Eu não sei se você já tinha contato com a palavra. Eu não sei se você mora em uma cidade grande, se mora no interior. Eu não sei nada a esse respeito. Jesus o sabe. Mas o que nós temos agora aqui a aprender é o que é o plano de Deus, qual é a finalidade das Escrituras, aonde realmente tudo se iniciou, né? E a palavra de Deus, eu gosto de sempre fazer essa introdução, ela é universal, né? A palavra de Deus, ela não é um livro qualquer, né? Ela não é feita por um autor, escrita por um autor, que foi dando a sequência, criou ali introdução, meio e fim. Não. A palavra de Deus, ela foi composta por mais de 40 autores, sendo homens, mulheres, sendo servos, senhores, pessoas ricas, pessoas pobres, das mais diversas regiões diferentes e no mais diversos períodos de tempo que foram feitos diversos relatos dos acontecimentos. Eles narravam o que acontecia, eles marcavam para ficar registrado os fatos. Então o que nós temos em mãos aqui não é um livro qualquer, é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus trazida através de diversas pessoas diferentes. Pois bem, nós vamos entrar isso mais à frente, mas já trazendo acerca disso. Muitas vezes a pessoa desacredita das Escrituras, desacredita da Bíblia como palavra de Deus, mas acredita em um livro escrito por uma única pessoa, que conta ali uma experiência que ela teve, que ele teve, e dá crédito a isso. Só que aqui nós vamos ver mais de cerca de 40 autores diferentes que falam acerca da mesma coisa. E nós vemos que é praticamente impossível um rico e o pobre concordar, não é verdade? Porque são vidas diferentes, são culturas, são entendimentos diferentes. Então um vai querer puxar para o seu lado. Imagina se, no caso aqui, se não fosse a palavra de Deus, se o mesmo autor, se o autor não fosse o mesmo, ou seja, o Espírito Santo, imagina o tanto de divergência que haveria aqui. Ia ver o rico falando que o reino dos céus é dos ricos porque trabalharam duro para isso. E do outro lado nós ia ver os pobres. Não, os ricos já receberam demais na terra, então o reino dos céus é dos pobres. Imagina a confusão que seria, né? Mas não é o que acontece nas Escrituras. Não é dessa forma que acontece. Ela se encaminha de forma historicamente bem conectada, né? Então essa biblioteca, a Biblioteca Sagrada, a nossa Bíblia, ela é uma junção de toda a história desse Deus através de todos os tempos. Amém? Então é bom bem frisar isso. Então não é a Bíblia evangélica, a Bíblia católica, você pode usar qualquer uma Bíblia que você tenha em sua casa, tá? Você pode estar lendo para estar acompanhando conosco. Ah, mas a Bíblia tem uns livros a mais, um a menos, então isso aí, aguarda essa dúvida aí, que nós vamos falar disso mais à frente. Mas agora no momento, quero que você saiba que é um livro universal, a Bíblia é para todos, tá? E você pode acompanhar qualquer uma Bíblia que você pegar, nessa casa você pode estar acompanhando aqui conosco, amém? E pode estar deixando a dúvida aí embaixo. Aí. Gênesis, capítulo 1, no versículo 1, vai dizer: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz.
E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dias, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todos os répteis, e alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que dá fruto de árvore que dá semente, se usar para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi, e viu Deus quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então vamos continuar aqui na nossa meditação acerca das Escrituras. Aqui no livro de Gênesis ele traz bastante informações muito interessantes para nós. No primeiro momento aqui, quando a gente lê no livro de Gênesis, nós vamos ler a seguinte informação. No princípio criou Deus. Só aqui já é algo muito interessante, porque o Senhor, como Deus poderoso, tremendo e santo, ele não está preocupado em tentar explicar o que veio antes da sua criação. Poderia haver aqui era uma vez, poderia haver aqui um certo dia, uma vez, um Deus, uma história assim, enfim, um monte de lorota, mas nós vamos ver aqui uma afirmação tão genuína, tão certeira, e o autor aqui não está nem um pouco preocupado se vão crer ou não, porque se eu estou do lado da verdade, eu não tenho que temer a mentira, eu não tenho que temer, eu apenas falo a verdade, quer creiam, quer não creiam, a verdade está sendo dita. Então olha a confiança que o escritor lhe deixa aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não sei se vocês sabem a respeito, mas aqui é um momento para isso, para a gente aprender acerca disso mesmo. Os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que estão aqui colocados na sequência, né, foram escritos por Moisés.
Moisés, ele teve ali o seu momento com Deus, muitos momentos particulares que ele teve com Deus. Momento que ele ficava ali na tenda do encontro, e ele ficava por horas ali falando com o Senhor, e seu rosto resplandecia da glória de Deus quando ele saía daquela tenda. Ele tinha muitos momentos a sós com o Senhor, inclusive momentos também ali na sarça, logo no início do seu ministério. Também teve um momento que ele ficou ao monte do Senhor por 40 dias e 40 noites ali a sós com Deus. Então ele tinha uma intimidade, uma comunhão com Deus muito grande. E teve vários momentos dele particular com o Senhor. Momentos de busca, de oração, de instrução da parte de Deus. Nós vamos ver pela própria história de Moisés uma mudança no seu comportamento, mudança da sua atitude. Então o que mostra que ele realmente andava com o Senhor. Ele tinha um encontro com o Senhor. Então Moisés, em um desses momentos, não se sabe se no momento da tenda do encontro, ou no momento que ele ficava no monte de cerca de 40 dias e 40 noites, em algum momento ali da sua história, ele relatava os acontecimentos e o próprio Deus revelava algo para ele do que aconteceu antes dos tempos, que é o que ele descreve aqui no livro de Gênesis. Então nós vemos um livro inspirado, onde o autor escreve com toda convicção, sem dúvida nenhuma. E olha que Moisés, se não fosse servo do Senhor, se o Senhor, vamos dizer aqui, para a gente começar a entender essa parte da nossa identidade, se não fosse real, se Moisés não estivesse falando assim em nome do Deus vivo, do Deus que criou todas as coisas, não teria cabimento o livro de Gênesis, porque Moisés, ele cresceu num ambiente onde havia o politeísmo, onde o povo adorava e cultuava muitos deuses. Então Moisés, ele seria um egípcio. Então, ele, por ser um egípcio, ele teria que trazer uma história muito próxima a algo da mitologia grega, onde se havia vários deuses. Mas aqui o que ele pontua é algo completamente diferente. Ele aponta para um Deus soberano, um Deus poderoso que resolveu todas as coisas com o seu próprio poder, com a sua própria autoridade. Então nós já vemos que há um mistério e algo muito interessante nisso. E quando a gente começou a ler, ele já começa afirmando: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui também, neste versículo, também é um ponto interessante. Não sei se você reparou quando lemos, que vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui a palavra não está referindo ao céu, apenas o céu que a gente vê, dali da nossa atmosfera. A palavra de Deus vai apontar aqui como a criação dos céus. Na Bíblia, ali no original, tem uma palavra específica para cada nível do céu, até chegar na morada de Deus. Então o céu, a atmosfera, é um céu. Tá? O céu que a gente vê aqui, a atmosfera, o céu da terra, é um céu onde os anjos estão, na campo de batalhas espirituais. É um céu. A galáxia, o universo, outro céu. É tremendo, querido. E acima disso tudo, de tudo, tá o céu onde o trono de Deus está. Então nesse céu aí ninguém chega, querido. Somente aqueles a que o Senhor permitir, aleluia, através daquele grande dia do encontro da noiva com o Cordeiro. Alguns irmãos já tiveram visão, como Isaías, já tiveram visão acerca disso. Nosso irmão Paulo descreve também algumas visões, mas algo sempre muito minucioso, algo muito assim, bem por cima, que o próprio Deus permite para que comprove, a sua própria palavra, Como o Senhor não tem nada a esconder, o Senhor é tremendo no que faz. Aleluia, glória a Deus por isso. Então vai dizer aqui que Deus criou os céus e a terra. Então aqui no versículo 1 ele mostra como fosse o resumo. No princípio de tudo, antes de tudo, o Senhor criou os céus e a terra. Amém. Ponto. Aqui realmente ponto. Aí aqui, mais à frente, ele vai detalhar o procedimento, o processo dentro da terra. Tá? Então, criou os céus e a terra. Aqui ele já encerrou, criou Deus os céus e a terra. Mais à frente ele vai trazer o que? O autor ele vai descrever o processo dentro da terra. Tá? É bom para entender isso. Então nós vamos ver aqui que havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí vai descrever que a primeira medida que o Senhor toma aqui é de gerar a luz. E aqui entra um ponto interessante. A teoria da evolução ali, a teoria ali do Big Bang, é aqui onde eles travam. Porque eles afirmam que o universo foi criado a partir de uma explosão, chamada o Big Bang, e a partir dessa explosão se liberou pedaços, partículas, enfim, que foram se espalhando e foram gerando as galáxias. Algumas eram muito quentes, depois foram se esfriando e foram gerando bactérias em seus solos, enfim, muitas coisas assim. O objetivo desse é se tornar você um biólogo, um cientista. Eu também não sou apenas alguém que está aprendendo a palavra do Senhor Jesus, mas só para você entender o contexto das coisas. Tá? Então eles acreditam que dessa explosão, enfim, foi gerando aquelas massas quentes que foram se desprendendo, foram se espalhando. O Sol não conseguiu se apagar por causa da sua imensa massa,
né? E a Terra foi uma dessas massas aí que se espalhou, uma dessas matérias que eram super quentes e foi esfriando, não consegue explicar assim como, né? Mas dizem que ela foi se esfriando e foi gerando bactérias, né, no seu solo, foi gerando bactérias, essas bactérias elas foram, né, se juntando, né, elas foram se evoluindo conforme a mudança do ambiente. Então olha que coisa, né, caótica, né? Mas enfim, eles dizem até aí desse ponto, então há um salto, então começa assim, houve-se, né, uma explosão, né, e espalhou as galáxias, mas o que veio antes? Não conseguem explicar. Porque o que vem antes de todas as coisas é o próprio Deus. Aí a pessoa pode pensar e questionar, né? Poxa, mas então, e o que veio antes de Deus? A criação, o criar, veio a partir de Deus. Antes de Deus, o que veio antes de Deus, se viesse alguém antes dele, este alguém que seria Deus, concorda? Então ele teria sido criado, mas quem o criou que seria Deus. Então, se você for usar essa lógica nossa humana, você vai entrar em parafuso. E é nisso que o Senhor é magnífico. Porque se eu pudesse explicar o Senhor, se eu pudesse, A mais B igual a Deus, não seria Deus, seria um semideus, seria um Deus com D pequeno, que é esses que o homem cria por aí. Mas nosso Deus, ele é soberano, então ele reservou muitos mistérios para a gente conhecer, para a gente entender. Mas bem, aqui a palavra vai dizer que o Senhor criou cada coisa no seu tempo, mas não quer dizer que esses dias, que as escrituras digam aqui, sejam realmente os nossos dias como eles são contados atualmente, né? Porque mais à frente aqui que vai mostrar que quando o Senhor cria as estrelas, né, a lua e as estrelas, né, aqui ó, no versículo 14 vai dizer que haja luminares na expansão do céu, né? Então aqui ó, na expansão do céu haja luminares para ver separação dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Observe aqui, Moisés escrevendo o que aconteceu antes da criação do homem. Então, ou seja, os estudos que o homem teve a respeito de saber contar os seus dias, através das estrelas, da lua, do posicionamento do sol, enfim, essa parte de astrologia, esses estudos, né, mais aprofundados, o homem só vai aprender depois. Então, mas é quando Moisés faz aqui a contagem desses dias, nós não temos como calcular quantos dias foram realmente o período desses dias, né, porque Moisés ele diz os dias, mas não sabemos a contagem deles, consegue aprender isso, o tamanho desses dias, né? Mas mesmo que se fosse na contagem de dias comum, Deus é poderoso para fazer, aleluias. E como ele mesmo diz na sua palavra, né, um dia por cima é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, tanto um quanto o outro não alterem nada na nossa fé. Aleluia, glória a Deus por isso também, né, que o Senhor é soberano em todas essas coisas. Mas por que eu estou te trazendo isso? Eu quero que você entenda, aleluia, em nome do Senhor Jesus, que você não foi posto sem querer. Aconteceu, nós vamos ver aqui um planejamento. Por isso, desta forma, o Senhor preferiu deixar enfatizado: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Porque houve um planejamento. Observe que o Senhor faz todas as coisas. Ele prepara o ambiente para que o homem seja inserido. Tá? Ele preparou um ambiente, ele preparou uma luz para não ser um ambiente frio, né? Ele preparou um clima agradável, ele preparou, né, uma vegetação, ele preparou ali animais ali ao redor do homem, né? Deixou que o homem nomeasse esses animais, criou ali o sentimento ali de pertencimento, de participar da criação de Deus. Eu falei sobre isso em um outro vídeo, né, um tempo atrás, tem aqui no canal também, tá? Depois você pode entrar lá e dar uma visualizada também, tá? Mas não é nisso que eu quero entrar, tá? E o Senhor criou o homem ali planejado com um propósito de se relacionar, né? No capítulo 2, aqui, quando vai falar da formação do jardim, vai mostrar que o Senhor, o próprio Deus, ele vinha e se relacionava com ele, vinha para conversar com o homem, ele vinha para estar com o homem, para passar ali uma parte do dia com a sua criação, o homem como um filho. O Senhor, como você vai visitar o seu filho, ou você que vai visitar o seu pai, assim o Senhor faria. Imagina um Deus poderoso, tantas coisas, né, para coordenar, para cuidar, e ele se apresentar diante do homem para ter um momento ali com o homem, onde o homem podia perguntar, questionar, dizer o que aprendeu, uma intimidade tremenda. E foi isso que você foi criado. Nós somos criados não para ser marionetes, nós não somos criados por obra do acaso, nós não fomos largados aqui pelo alien, não, negativo, nada disso. Você foi criado por Deus com um propósito de ter uma vida com Ele, de participar com Ele. Por isso vai dizer que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o que quer dizer isso? A estrutura do ser humano. O homem é composto por corpo, alma e espírito. Aleluia. O corpo é essa matéria aqui, que não é do reino. Essa matéria é consumida, né? Que fala aqui no capítulo 2, ali mais à frente, vai dizer que o Senhor criou do pó da terra.
né? E se você pesquisar, você vai ver os mesmos componentes no pó da terra, nessa sua matéria, nessa nossa pele, os mesmos componentes, o que comprova, aleluia, esta criação divina da parte do Senhor. E nós temos a nossa alma, que são os nossos sentimentos, que, né, nossos sentimentos, alegria, tristeza, né, esses sentimentos que há em nós, é a nossa alma. E temos o nosso espírito, que é a nossa consciência, né? E é bom você entender isso, porque nós vamos trabalhar mais nisso, mais à frente em outros tópicos. Nos fez para ser eternos. Você entender isso? O Senhor te criou para ser eterno. Poxa, mas as pessoas morrem, tá? Sim, as pessoas morrem, mas são a matéria, porque é da terra. O Senhor pegou do pó da terra, fez ali, modelou, soprou nas narinas e fez o fôlego de vida no homem. Então, quando o homem passa essa imagem e semelhança de Deus, porque ele é eterno. E aí que mora o perigo, porque o homem é eterno, querendo ou não, todos são eternos. Então, a matéria, o corpo morre, mas a alma continua viva. E a sua consciência, que é o espírito do homem, continua vivo. E aonde o homem vai passar a eternidade é a decisão que ele tomou quando estava em corpo. Espero que não tenha te confundido. Então, a decisão que o homem tomou quando ele estava em corpo é o que vai resultar no destino da sua alma e do seu espírito. Por isso que ele é a imagem e semelhança de Deus, porque o Senhor é eterno. O Senhor não morre, ele é eterno. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Sim, porque Jesus se despiu da sua glória, ele largou, ele deixou da sua divindade, da sua soberania, da sua eternidade e se rebaixou para um estado físico como de um homem. Então agora Jesus 100% Deus e 100% homem, agora está sujeito à morte como qualquer um homem. Mas aí ele venceu o terceiro dia, porque aí gritou a eternidade dele como Deus. Aleluias. Amém? Então, guarda isso também com você no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Série é consumida, né? Que fala aqui no capítulo 2, ali mais à frente, vai dizer que o Senhor criou do pó da terra, né? E se você pesquisar, você vai ver os mesmos componentes no pó da terra, nessa sua matéria, nessa nossa pele, os mesmos componentes, o que comprova, aleluia, esta criação divina da parte do Senhor. E nós temos a nossa alma, que são os nossos sentimentos, que, né, nossos sentimentos, alegria, tristeza, né, esses sentimentos que há em nós, é a nossa alma. E temos o nosso espírito, que é a nossa consciência, né? E é bom você entender isso, porque nós vamos trabalhar mais nisso, mais à frente em outros tópicos, né? Então é importante frisar isso muito bem. Então nós fomos planejados pelo Senhor, fomos criados, e o Senhor, o próprio Deus, partiu de Deus a fala de que não é bom que o homem esteja só, né? E aqui no versículo aqui, ó, um pouquinho antes, no versículo 27 de Gênesis capítulo 1, observe isso, como o autor trabalha, tá? Então aqui também, no versículo 24 ao 27, aqui ao 31, vai dar um resumo do que aconteceu, e depois na frente, no capítulo 2, não é que vai contar uma outra história, não, ele vai contar detalhado o que aconteceu. Então ele resuma primeiro, dá um resumo primeiro, tá? E depois vai contar detalhado do que aconteceu, tá? Então aqui no 27 vai dizer assim, ó, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nós vemos hoje, no tempo atuais, que as pessoas tentam deturpar a palavra, tentam inventar, tentam modificar, mas o que o Senhor fez é o que está feito, né? O ser humano, ele é livre para tomar as escolhas que ele quiser. Nós vamos entrar nesse ponto mais à frente, mas não tem como não falar disso, né? Então ele pode tomar a decisão que ele quiser, mas a criação, a obra do Senhor, para que cresça e se multipliquem, para que os seres humanos se multiplicassem, aumentassem essa grande família que esse Deus gostaria muito de conviver, é necessário o macho e a fêmea. Que se fosse macho e macho, não teria como procriar. E fêmea também não. Então, o homem pode tentar defender os seus ideais do jeito que ele quiser. Ele pode falar o que for, mas o que é o que é. E pronto, você fez macho e fêmea, né? Então, o homem, para gerar, para ter uma descendência dele, ele tem que reconhecer o valor da mulher. E a mulher, ela não gera sozinha, ela precisa entender o valor do homem. Então esse trabalho, essa primeira família instituída pelo Senhor, começou lá atrás, já no Éden, e é os exemplos a ser seguido. Hoje nós vemos diversas formas diferentes, mas não é o plano do Senhor, a proposta de Deus. E sendo assim, todos nós temos que abrir mão, renunciar, como Jesus diz, renunciar do que a gente acha, do que a gente defende, minhas opiniões, para entender qual a proposta do Senhor. Qual é o plano inicial? É como se você perdesse um mapa e estivesse andando errante por aí. Você sabe que tem que chegar, mas você não sabe por onde. Esse mapa existe. Você pode inventar um caminho qualquer. Você não vai chegar onde você procurar. Há um caminho a se trilhar. Há uma forma correta de se fazer as coisas, né? Então, muitas pessoas vão tentar confundir a identidade, achando que você não é obra do acaso, vai achar que você foi posto aqui do nada, que
enfim, cada um pode fazer do jeito que quiser, ver de sua mãe do jeito que quiser e não tem problema algum, né? E não é bem por aí, você tem um projeto, houve um planejamento, houve uma criação pensada e bem pensada no ser humano, né? Nos seus mínimos detalhes. Ou seja, você nunca reparou que todos os remédios, né? Tudo que a gente precisa no nosso organismo, na própria natureza? Será que o acaso geraria isso? De colocar coincidência, uma coincidência. O homem precisa de algo e ao redor dele tem isso que ele precisa. De mantimento, como um remédio. Porque hoje que nós compramos em farmácia são remédios que são manufaturados, são tirados da natureza e feitos de forma química. Mas são extraídos da natureza. Você pode ver que pessoas no interior, às vezes, tá com uma dorzinha de barriga, toma um chazinho lá que já melhora. Conhece. Mas isso também é um outro ponto mais à frente. Preciso que você continue comigo para a gente poder meditar um pouquinho mais nisso, né? Então, você foi planejado pelo Senhor. Todos os detalhes, ok? Olha, a sua digital, ninguém tem igual a você. Ninguém, nem irmão gêmeo. E é que eu trabalho também na área de controle de acesso, e eu sei bem disso, tá? Na verdade, nem na sua mão tem as digitais iguais. Será que o acaso faria isso? Será que a evolução faria isso? De modo algum, querido. De modo algum. Você foi planejado. Você é único na presença do Senhor. Você é único. Tá? Você foi elaborado por Deus. Você tem características de Deus em você. Você é esse senso de criatividade, de desenvolver ideias, um ser pensante, um ser que questiona. Isso tudo foi plantado por Deus em você. Okay? Você foi planejado, tá? Por um especialista, pelo Deus poderoso, Deus que é Pai, Deus que é amigo. E isso a evolução não pode oferecer, porque foram criadas coisas, nada, explosão, que não sabe de onde veio, explodiu, foi gerando, gerou as coisas, tal, evoluiu, e agora os animais pararam de evoluir, do nada. Olha, eu não vejo animal no zoológico se evoluindo, virando pessoas, né? Mas enfim, não quero entrar nesse mérito, certo? Mas eu quero te mostrar o caminho para a verdade. E gostaria muito que você continuasse comigo nos demais vídeos também, que nós vamos estar conversando um pouco mais acerca deste assunto, aprendendo a lutar. Amém? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.